Apresentação relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013, conforme edital de publicação. E convidando então para fazer parte da mesa, como secretários e nos assessorando, o vereador Luciano Flores, do PT, em substituição à sua colega que faz parte dessa comissão, a vereadora Suzy, que nesse momento está em atividades no seu gabinete, atendendo e desenvolvendo seus trabalhos, também representando o Executivo Municipal, o Éder, né, que estará nos trazendo aqui esclarecimentos em relação à questão financeira do nosso município, e também fazendo parte da comissão, juntamente conosco na mesa, o vereador Ademar, do partido PMDB, e demais vereadores também fazendo parte aqui do plenário para acompanhar essa audiência pública. Solicito então ao secretário, o vereador Luciano Flores, para que ele leia os relatórios. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições e por solicitação do Poder Executivo, convoca para audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamentos relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013, que serão realizadas nos dias 27 de maio de 2013 e 30 de setembro do mesmo ano, no plenário da Câmara Municipal, às 15 horas. Capão da Canoa, 21 de março de 2013. Vereador Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal. Vereador Pedro Dornelles, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças. Ofício número 023/2013 do Gabinete do Presidente. Do Gabinete do Prefeito. Capão da Canoa, 21 de março de 2013. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar-lhe que a audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013, conforme solicitação por meio do ofício 011 de 2013, Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, recebido em 31 de janeiro de 2013, foi marcada para os dias 27 de maio e 30 de setembro de 2013, às 15 horas, na Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital publicado no Jornal de Capão, ano 30, número 1351, que circulou de 29 de março a 4 de abril de 2013. Na página 15. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições e por solicitação do Poder Executivo, convoca para audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamentos relativa à avaliação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2013, que serão realizadas nos dias 27 de maio de 2013 e 30 de setembro do mesmo ano, no plenário da Câmara Municipal, às 15 horas. Capão da Canoa, 21 de março de 2013, vereador Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Dornelles, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Capão da Canoa, Secretaria da Fazenda. Avaliação das metas fiscais para 2013.
A Comissão de Finanças e Orçamento, Câmara Municipal de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, em atenção ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 166 da Constituição Federal de 88, apresentamos o relatório, o resultado nominal e resultado primário relativos ao segundo quadrimestre do exercício de 2013, conforme segue. Resultado primário. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 2942, de 28 de dezembro de 2012, estabeleceu em seu capítulo 6º e no anexo 4b, a metodologia de cálculo das metas do resultado primário, sendo a mesma atualizada pela Lei Orçamentária Anual, Lei 2943, de 28 de dezembro de 2012, em seu anexo 7º, com as seguintes projeções. A. Receitas fiscais líquidas no valor: R$ 114.322.631,16. B. Despesas fiscais líquidas no valor de R$ 103.840.453,27. C. Resultado primário no valor de R$ 10.482.177,88. Item 1.1. O resultado primário projetado apontou um superávit na receita fiscal líquida em torno de 9,17%, em relação à despesa fiscal líquida, da seguinte forma: 1.1.1. Receitas. 1.1.1.1. Receitas fiscais. R$ 134.185.321,46. 1.1.1.2. Aplicações financeiras. 1.1.1.2.1 do Poder Executivo. R$ 573.123,70. 1.1.1.2.2 do RPPS. R$ 19.312.429,11. 1.1.1.1.3 Receitas fiscais líquidas: R$ 114.322.631,16. Item 1.1.2 das despesas. 1.1.2.1 Despesas fiscais: R$ 134.144.321,45. Item 1.1.2.2 Juros e encargos da dívida: R$ 1.246.038,48. 1.1.1.2.3 Amortização da dívida: R$ 1.156.908,54. 1.1.2.4 Reservas de contingência: 1.1.2.4.1 do Poder Executivo: R$ 2.042.568,37. 1.1.2.4.2 do RPPS: R$ 25.858.352,79. 1.1.2.5 Despesas fiscais líquidas: R$ 103.840.453,27. Item 2. A execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre apresentou os seguintes resultados. Item A. Receitas fiscais líquidas no valor de R$ 76.775.609,38. B. Despesas fiscais líquidas no valor de R$ 65.762.522,54. C. Resultado primário no valor de R$ 11.013.086,84. Resultado nominal:
Da mesma forma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 2942, de 28 de dezembro de 2012, estabeleceu em seu capítulo 6º e no anexo 4C a metodologia de cálculo das metas de resultado nominal, sendo a mesma atualizada pela Lei Orçamentária Anual, Lei 2943, de 28 de dezembro de 2012, em seu anexo 8º, com as seguintes projeções. Item A, dívida fiscal líquida no valor de R$ 1.955.426,72. B, resultado nominal de R$ 797.463,25. Item 3, a execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre apresentou os seguintes resultados. A, dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2012. R$ 11.891.139,57. B, dívida fiscal líquida em 31 de agosto de 2013. Dívida negativa. É isto? R$ 3.547.444,87. C. Resultado nominal negativo de R$ 15.438.584,44. Análise dos resultados. Resultado primário. O resultado primário obtido no período em análise demonstra uma economia de 14,34% nas despesas primárias em relação às receitas primárias, importando em R$ 11.013.086,84. A diferença apurada entre a efetiva arrecadação e a aplicação dos recursos neste âmbito. Resultado nominal. O resultado nominal obtido até o período em análise demonstra a redução da dívida consolidada em relação a 31 de dezembro de 2012, uma vez que já quitados os precatórios incluídos no orçamento corrente, ainda no primeiro quadrimestre, além da redução dos valores de parcelamentos de dívida com o Instituto Nacional de Seguridade Social e a Companhia de Energia Elétrica do Estado, na ordem de 60% e a antecipação de 50% da gratificação natalina. Conclusão. Apurados os resultados relativos ao primeiro quadrimestre, conclui-se que o município de Capão da Canoa atingiu os objetivos da Lei Complementar 101 de 2000, no que tange ao equilíbrio entre as receitas e despesas, de que trata o artigo 1º e ao saneamento da dívida pública, estando muito aquém dos limites fixados pelo inciso 2º do artigo 3º da Resolução do Senado Federal, número 40 de 2001, e pela Lei Complementar 101 de 2000, em seus artigos 54 e 55, item 1, a linha B. Em relação à despesa com pessoal civil, o Poder Executivo ultrapassou o limite legal do artigo 20, item 3, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000, no final do primeiro semestre, sendo alertado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o prazo para retorno ao limite prudencial do artigo 22, parágrafo único. Em decorrência do não atendimento ao artigo supracitado, o município passará a apresentar os resultados da despesa com pessoal e dívida pública por quadrimestre, até retornar ao limite prudencial, cujo prazo finda em 28 de fevereiro de 2014, nos termos do caput do artigo 23 da Lei Complementar 101 de 2000. Entretanto, observa-se que a execução da despesa com pessoal no bimestre julho-agosto apresentou os resultados esperados, de forma que as providências tomadas já atingiram a redução de 1/3 do excesso, prevista para o quadrimestre julho-outubro. É o relatório, salvo melhor juízo, Capão da Canoa, 24 de setembro de 2013,
Dr. Laércio Carvalho dos Santos, secretário da Fazenda. Guilherme Lamarque Cabral, controle interno. Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal. Éder Costa Borba, técnico contábil. Em anexo, o relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo do resultado primário, orçamento fiscal e da Seguridade Social, de janeiro a agosto de 2013, bimestre, julho e agosto. Em anexo também, senhor presidente, é necessário ler todo esse anexo ou pode-se dispensar a leitura em razão da publicação que será dada a partir dessa audiência pública? Pronto. Bom, ouvindo aqui o representante do município, que tem aí profundo conhecimento técnico e labuta nessa área já há muitos anos, e desempenha o seu papel com muita responsabilidade. Segundo ele, não há necessidade de nós fazermos aí a leitura desse relatório. Então, prossigo citando. Além deste anexo, ainda ficará publicado o anexo do relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo do resultado nominal, orçamento fiscal e da Seguridade Social, de janeiro a junho de 2013, bimestre maio-junho. Regime previdenciário também. Também ficará junto ao anexo metodologia de cálculo das metas de resultado primário, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, metodologia de cálculo das metas de resultado nominal da administração direta, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, do citado anexo 4C, da metodologia de cálculo das metas do resultado primário da Lei Orçamentária Anual de 2013, já citado o anexo 7, e da metodologia de cálculo das metas do resultado nominal da administração direta, Lei Orçamentária Anual de 2013, anexo 8. Muito bem, após a leitura então do relatório, nós colocamos à disposição aí do público presente, também dos vereadores aqui que se fazem presentes, caso queiram fazer um questionamento, e acredito que o Éder está aí exatamente com esse intuito de fazer esclarecimento àqueles que porventura tiverem dúvidas em alguma questão. Muito bem, não havendo nenhuma manifestação pública, nós colocamos então a palavra à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria só fazer uma pergunta para o nosso técnico contábil, Éder Costa Borba, sobre o primeiro quadrimestre que veio estipulando a 53,54,37% do orçamento. E esse agora só vem dizendo que atende a Lei Complementar 101 de 2000, mas não diz a porcentagem que atende a folha, que porcentagem que está, qual é a porcentagem que está na folha de pagamento nosso do município hoje. Encerrando em agosto,
nós ficamos em 53,29. Então, é dentro do previsto pela lei, que nós temos que nos enquadrarmos até final de outubro e terminando lá em fevereiro. O que isso nos quer dizer, esse trecho aí? Diz que justamente nós vamos terminar, e aí vem favorecer em parte o município, lá em 2014, que é bem no período que se recebe o IPTU. Então, assim, tecnicamente, se diz algo, olha, vai dar bem certinho na época das vacas gordas, e que a administração já está preocupada com isto, porque é num período que a gente vai receber o IPTU, e ali pode novamente nos dar algum problema durante o período de 2014. Por que nós, no primeiro ponto, assim, já aproveitando, por que se atingiu as metas nesse primeiro período? Houve a necessidade de fazer contingenciamento em todas as áreas, aí a gente releva um pouco a educação e saúde, áreas prioritárias, consideradas pela administração. Também a baixa arrecadação e transferências constitucionais da União nos fez aí, nós estamos com uma certa carência em relação a investimentos e até mesmo a manutenção da própria folha. Vem se mantendo dentro daquilo que se almeja a expectativa nossa de receita. O que, por sorte, nesse momento, hoje nós estamos fazendo a transferência pagando da folha e verificando já antecipadamente nossos cálculos. Em recursos livres, hoje, que é o que mais conta para nós, o município estaria hoje com 600 mil só livre dentro do caixa. Então, a gente já está trabalhando já para o mês de outubro, um mês que nós também teremos aí uma parcela de IPTU. Com isso, quer dizer que a situação não está fácil, vem se atingindo esse resultado primário e nominal da maneira que vem se sacrificando, e é necessário que se faça isso em algumas áreas. Áreas essas que não inviabilizam o município de continuar a sua trajetória até o final do ano, né? Não sei se fiquei bem claro, mas quero dizer que nós estamos numa situação que não é só privilégio do município, mas também quero botar aqui para colocar para vocês uma atitude já que deveria ser tomada de administrações anteriores, levantada pela minha equipe, aí Carlos Lopes, enfim, em períodos anteriores, que nós sempre questionávamos a renegociação com a CE. Bem, passou-se aí um tempo, e esse ano fomos felizes na nossa solicitação, nós saímos aí de uma parcela de 180 mil para 107 mil, a partir agora de setembro, e isso tecnicamente vai nos assegurar um pouco do recurso, ou seja, diminui nossa despesa, que a gente procura diminuir a despesa. Diminuindo a despesa, que é um cálculo inverso, tu diminui a despesa, automaticamente se torna em receita. Ponto 1. Ponto 2, nós também tivemos um excelente renegociação, ou até não de renegociação com o INSS. Nós passamos também daí de uma parcela de torno de 65 mil e vamos para 15 mil mês. Não houve redução com relação à CE, houve só continuidade no parcelamento com relação ao INSS. Estamos com um outro parcelamento que se trata da faixa de areia. Nós estamos com o SPU, né? Nós começamos agora em junho, veio para a Câmara lá em janeiro, fevereiro, estamos parcelando um período, está em torno de 5 mil mês, né? Mas quero salientar que a administração está trabalhando de uma maneira que possamos manter o município. Nossas obrigações hoje estão religiosamente em dias, ou seja, folha. A antecipação do 10º nos ajudou, posso dizer que ajudou essa administração e ajuda todas, se for mantido isso, porque nós temos períodos de boa safra e períodos não tão bons. Estamos agora planejando aí, tentando rever novamente, agora com o fechamento dessa folha agora de setembro, que importa em torno de 4 milhões e 200, mais ou menos, rever o que se pode fazer, reduzir mais despesa. Nossa receita ela está limitada e vem causando transtorno para o município. Nós tivemos aí também um período aí muito chuvoso, nesse período de setembro, que se está preocupado também em fazer algumas emergências, né, algo emergencial com relação a obras.
Então, quer dizer que nós temos, de maneira assim, satisfatória, junto com a administração, procurando tocar o município de forma honrosa, né, e realmente atendendo dentro das nossas possibilidades. Quero também relatar aqui algo que me chegou e algo que me deixa preocupado. Quinta-feira passada, chegou quando se chama sequestro, esse ano nós já tivemos mais de 200 mil em sequestro relativo à educação e saúde. Deve estar em torno de 300 mil. Me chegou um sequestro de maneira que teríamos 24 horas, aí foi um motivo de preocupação com relação à própria folha. Esse sequestro importa em torno de 984 mil. O jurídico está me trabalhando para que possamos protelar isto ou arrumar uma maneira de que essa saia justa não venha nos prejudicar e prejudicar o município, o qual nós estávamos preocupados com relação à própria folha de pagamento que saiu hoje. E esse valor seria inviável nós pagarmos a folha. Já ocorreu em tempo passado, a administração passada, houveram sequestro onde mexeram em contas, por exemplo, Fundeb, PAB, indiscriminadamente. Então, a justiça, muitas vezes, ela não se atém a recursos que nós temos de forma vinculada e específicos para certas ações. Me preocupa, agora no retorno à prefeitura, vou verificar novamente como está essa situação desse sequestro. Esse sequestro se torna parece um medicamento para um cidadão que precisa contínuo. E esse medicamento, se não me engano, ele é para um período de 6 meses. Então, foi aí, geralmente em sequestro é colocado o Estado e o município. O município, por ser a parte mais frágil, é o primeiro a ser atingido. E estamos, de toda maneira, agora verificando a procedência, verificando todos os dados do cidadão que entrou. Tem direito à saúde, todos têm. Mas, por outro lado, o senhor diz assim, quando fala de sequestro em saúde e educação, é preocupante, que tira realmente dinheiro, às vezes, da farmácia ou até mesmo da folha. E essa situação que eu trago é uma situação nova, uma situação que o município vem passando e não tem como prever essa situação, entende? Nós não temos condições, uma poupança, ou até mesmo se me fere orçamentariamente. No caso de se for concretizada essa situação aí, ou seja, diminui nosso orçamento, algumas coisas, evidentemente, nós teríamos que abrir mão, o contingenciamento teria que ser maior. Embora que financeiramente também já nos deixaria numa situação preocupante. Já bem preocupante e seria mais delicada ainda. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para ti, Éder, em relação ao que você colocou agora há pouco, aí sobre essa responsabilidade que o município possa assumir para que esse cidadão possa ter a medicação. Creio que isso foi uma determinação judicial. Mas para que ela cause, da forma como você colocou, parece que ela está causando um impacto orçamentário. É muito caro esses remédios, essa medicação? Na verdade, esse medicamento, eu tomei conhecimento só da citação da promotoria, do sequestro, que em determinado tempo e período e realmente ser efetivo, entende? Mas o que me chamou mais atenção foi o valor substancial, ou seja, quase 1 milhão. Isso, naturalmente, hoje nós estamos com um problema de orçamentário, financeiro, pode-se dizer, né, com relação até à própria índice que se vem mantendo da folha, e a Receita bem se comportando da maneira que tu paga tuas dívidas normais. Nós não temos condições de investimento. E no momento que isso é sacado do nosso bolso, do bolso do município, evidentemente deixa inviável qualquer ação. Tanto é que a preocupação nossa de quinta para cá foi que pudéssemos pagar em tempo recorde ou mais rápido a folha. O fato era hoje que vencia a folha, ficar bem claro pelo calendário. Mas houve preocupação com o sentido de que nós tínhamos que sacar dinheiro de contas livres, recursos livres do município. Em um momento que isso tivesse ocorrido, não teríamos condições de pagar a folha hoje. Esse é um fato que certo, líquido e certo, que não seria possível. Éder, peço a palavra. Éder, a nossa folha mês está em quanto, mais ou menos? Hoje estou em torno de 4.200.000. Tá.
estamos fechando agora de setembro, hoje o salário de empenho me dá 3.416, põe aí 24%, vai dar em torno de 4.200.000, que ela vem se mantendo nisso. Tá. As questões de licença-prêmio, prêmio assiduidade e outras vantagens que não estão sendo concedidas aos servidores, pelo prognóstico aí do resultado das metas e o que tu explanou, daqui para frente, isso a tendência é conceder ou a tendência é não conceder? Olha, o que quer dizer o resultado primário nominal? Quer dizer que houve um equilíbrio entre despesa e receita do município. Isso não quer dizer que o município tenha uma saúde financeira, né, que possibilite isso. O que está se fazendo e procurando é protelar isso para uma maneira que possamos honrar essa situação. Porque quando se fala em licença, saúde ou vantagens para nós, servidores, isso implica em algo mais, não é só o salário do Éder, ali nós temos encargos, temos outros encargos incidentes. A preocupação no momento da administração tem se mostrado em cima de honrar a folha, e especialmente já estamos pensando em honrar o 13º, que tem se honrado. É uma solicitação que o nosso prefeito veio e vem pautando em cima, porque não se atrase, que evite-se algum outro tipo de despesa. Tanto é que eu trouxe aqui, quando você me perguntou da folha, eu já trouxe a de hoje, que ainda não está totalmente fechada. Eu tenho número de empenhos, mas mais encargos me dá 4.200.000 em torno disso. Compensação desses 4.200, eu tenho aqui dentro, que não estão computados aqui, seria o nosso RPPS, que também quer dizer que nós estamos rigorosamente em dia, como já falei, de todas as obrigações, né, RPPS, INSS e P. Por outro lado, quando eu coloquei a situação financeira de hoje, independente se tivesse ocorrido ou não esse sequestro, hoje teríamos descontando aqui os consignados, que é aquilo que seria uma apropriação débita, se nós não o fizéssemos. Hoje nós temos consignado em torno de 566 mil, eu tenho 600 mil na conta, hoje pagaria isso. Aí tu me diz, pô, está em dia. Não, eu tenho, dentro de poucos dias, aí, até o dia 7, eu tenho RPPS, deve me dar em torno de 900 mil mês. Né? Aí pega a parte patronal e a parte funcional. Então a situação ela é delicada, não há possibilidade de dizer assim, ó, estamos bem. Nós estamos bem na maneira que nós estamos controlados, não estamos gastando mais do que a gente tem e torcendo para que as coisas melhorem, entende? Sim, a pergunta é, o servidor que ingressar agora, por exemplo, solicitando a sua licença-prêmio, que a gente sabe que no lugar da licença-prêmio, além dele perceber e ter as suas obrigações percebidas também, é necessário que se contrate horas de um outro servidor para suprir aquele serviço. Então, hoje seria inviável. Para mim seria inviável. Prêmio assiduidade, que é aquele direito que ele tem, porque foi assíduo durante 5 anos e que vem sendo negado pela administração até o momento. A partir de amanhã, por exemplo, também se torna inviável, porque entre a folha mensal e o pagamento de prêmios assiduidade, a administração, então, tem se posicionado favorável a manter a folha mensal. Perfeito. É isso? É isso. Só quero colocar que a administração ela não está se abstendo de fazer os pagamentos. O que acontece? Uma vez falando com nosso setor, com a minha equipe, se optou, não se teve escolha, na verdade. Olha, vamos continuar pagando, tanto é que nós reduzimos aí horas extras, diárias, para que mantêssemos ao menos a folha de pagamento. Eu estou dizendo que mantêssemos, porque mesmo assim está difícil. Então, uma das atitudes bem tomadas pela administração foi que protelássemos qualquer tipo de outra vantagem. Ou seja, onde se inclui a licença-prêmio, né, optou-se por quê? Nós temos lá e estamos reavaliando algumas solicitações e quero deixar bem claro que não fizemos os pagamentos justamente pelo motivo e pelos números que eu trago no presente, e números que eu trago mais o financeiro nesse momento. Não podemos correr um risco aí, a gente sabe que, de certa maneira, vamos dizer, eu tenho licença, a B tem licença, e a gente conta com isso. Mas também, por outro lado, nós tivemos esse ano, com relação ao nosso aumento, que tem que ficar bem claro,
houve uma certa relutância para a minha equipe de que não se desse um décimo de aumento real. Infelizmente, claro, não podemos aí culpar o prefeito, porque o que acontece? Com o aumento normal, mais o real que ele deu, mais o agregado que o Éder todos temos, né, me dá um crescimento no torno vegetativo, em torno de 11,5 no ano. Combinado com isso, a redução de transferências de FPM, enfim, essas transferências constitucionais, que já vinham sendo anunciados já desde 2011, por aí, vem se trazendo esse colapso. E nós, claro, temos algumas vantagens, porque, né, agregadas aí o nosso vale alimentação, a nossa cesta básica, então, são coisas que, quando se agrega ao salário do Éder ou de qualquer servidor, não se conta esses dois fatos que são importantíssimos, cesta básica, o próprio vale, que se tentou, e N vezes a administração chamou-me para que pudéssemos dar uma melhorada nisso. Mas eu digo, pô, se nós não estamos pagando a licença do Éder, ou o prêmio, a assiduidade do Éder e tal, aumentar o vale para o... Entende? Não há não fosse... teria que ser mais homogêneo. Então, a administração também optou por isso, né, segurar um pouco e ver como nós vamos nos comportar. Temos aí algumas possibilidades. Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro do que tu passou agora. Qual foi a redução de FPM esse ano? Sim. Que é uma coisa que um fala um número, outro fala outro, então falar para um técnico que conduz, que é mais fácil. A gente fica mais bem informado. Um número exato que eu posso, um cálculo matemático exato, vou dar no mês de setembro. O que aconteceu? No mês de setembro nós tivemos uma queda aí, não nós, o Brasil todo, em torno de 15%. Ou seja, um exemplo assim claro, nós éramos para receber em torno de 1 milhão, foi-nos tirado 15%. 15%, de qualquer maneira, ele veio no outro, que seria aquele suporte que a presidência nos deu, a todos os municípios. Então, dia 10 era para mim receber 362 mil a mais, eu não recebi. Dia 12 eu recebi esse incentivo, que bateu praticamente, foi uma troca de figurinha. Então, me diminuiu o dia 10, que era constitucionalmente, que teria que me vir, e me reduziu o dia 10 e me repassou o dia 12, como fosse aquele incentivo aos municípios. Claro que foi um incentivo, tirou num dia e me deu no outro mesmo, isso é claro. Quanto ao FPM em relação a setembro do ano passado, conforme a CNM, os cálculos fecharam, deu 7,92 maior que o ano passado. Isso quer dizer que nós vamos fechar esse mês aí com 890 mil, mais ou menos, de FPM. É pouco para o município, tendo em vista que há uma pontuação dentro da União, que é pelo Ministério da Fazenda que é feito, nós nos enquadramos hoje no índice de 1,8, que nos dá essa remessa, que seria até 42 mil habitantes, e nós já estamos tentando um novo cálculo, que nós passaríamos para 2,2 o cálculo, aí é para 2, aumentaria em torno de 1 milhão. E isso é baseado em número de habitantes. Pegamos pelo cartão SUS e alguns outros dados aí, estamos vasculhando, nós chegaríamos a em torno de 55 mil habitantes pelo cartão SUS. E pelo IBGE nos dá esse número lá embaixo. Há também uma proposta, a metodologia deles, da União, encerra-se em outubro agora. Até o final de outubro eles pegam e requalificam. Nós podemos passar de repente para 2, mas alguns índices eles não usam. Eles usam como oficial o IBGE. Então nós provavelmente vamos continuar perdendo em torno de 1 milhão, se ficarmos nessa faixa de 1,8. Isso em torno de 1 milhão. A faixa que nós deveríamos nos encontrar, que é a faixa 2, ela já é remanescente de administração anterior, nós não conseguimos passar para isso. Provar que nós temos mais que 50 mil habitantes. Pelo cálculo do SUS, do cartão SUS e alguns outros índices, esse se tem isso. Exatamente, tanto é pela demanda da educação, também nos dá alguns números. Só que esse cálculo é lá em cima. Éder,
Fundeb, o que reduziu? O Fundeb, pelo número de alunos, eu acho que até ele vem se mantendo, assim, pelo menos nós estamos hoje com uma faixa. O que acontece no Fundeb? Lá não reduziu, diminuiu o percentual. O COC, o Fundeb, lá em março, houve um plus deles, eu acho que é um novo cálculo, nós recebemos ali em torno de 2.200.000, vimos recebendo em torno de 1.700.000. Agora, esse mês, ele me reduziu, tá, em torno de 1.500.000, até hoje, que é um repasse do Fundeb, que é decenal, né? Aí eu vou ter o valor mais certo. Mas, em média, 2.200? Não, 2.200 foi o que eu falei que veio lá em março. Hoje, em média, deve dar em torno de 1.500, 1.600, por aí. Houve esse plus que eu não... Tá, mas ele não reduziu porque houve uma maior demanda? Não. Ele houve, por exemplo, assim, repasses não homogêneos, por exemplo, 1 milhão por mês, sim. Não. Houve período que me veio 1.300.000 lá em janeiro, depois 2 milhões e pouco em março, depois me reduziu para 1.400.000, depois me veio 1.500.000, ele está me oscilando, ele não está... E por que essa oscilação? Essa oscilação, não sei a metodologia que o governo está adotando. Sim. Na composição do Fundeb entram vários impostos, como o IPI, o IPI exportação, o ISSQN, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA. Então é uma composição. Quanto mais tu arrecada, mais tu vai receber. Quanto desonera, baixa... Isso mesmo, é essa relação. Então a política que tem que se fazer, vereador Otávio, é de aumentar a arrecadação, de fazer com que a dívida ativa, na realidade, diminui considerável para poder manter. E um outro agravante, que foi uma luta da CMN e era dos conselhos de Fundeb também, que eu acho assim, eu tive no Banco do Brasil olhando, nós recebemos, vereadores, este ano de 2013, pelo censo de 2012, que eram os alunos de 2011. Então, nós vamos receber o ano que vem, pelo censo de 2013, que eram os alunos de 2012. Como nós estamos vendo uma demanda enorme em Capão da Canoa, e eu quero retornar depois no sequestro para saber números, mas a gente vê aí, nas nossas escolas, criança, só que a gente recebe... Na realidade, números de 3 anos atrás. E quando nós criamos as políticas, essas de turno inverso, de mais educação, a partir de 2012, que vai ter reflexos agora em 2014, é que nós vamos poder considerar um aluno que está no turno integral como 2, até para o salário educação. Até hoje, nesse orçamento, não pode considerar. Porque isso foi colocado na base de dados do censo de 2012. É isso, Éder? Isso. É, né? Mais uma pergunta. Hora extra diárias, funções gratificadas e cargos de confiança. Conforme ali a orientação da 101, foi atingida essa meta? Não foi atingida essa meta ainda? Ela foi parcial, nós temos um período para... Parcial. Nós temos um período para a gente se adaptar. Por que parcial? Se reduziu o máximo de diárias e hora extra. Claro, existe aí o caso da educação, como motorista, que nós não podemos, né? E também da saúde. A minha pergunta, ela se centra no seguinte: foi diminuído horas extras e a gente já tem aí uma situação em razão dos motoristas, que já se criou uma situação de atendimento de política pública, dos vigilantes, que as nossas escolas já estão descobertas nos finais de semana e algumas até à noite. E outra situação, a questão ali do próximo, que é a redução de cargos de confiança. A minha pergunta é: a necessidade é urgente, inclusive de secretários e diretores de departamentos e tal. A administração vem trabalhando no sentido, porque a tomada vai ter que ser, como tu disseste que foi parcial, é para esse mês. Então, vem trabalhando no sentido de os departamentos prioritários permanecer com os recursos humanos, é isso? Secretarias e departamentos? Sim. É isso?
Porque vai ter que ter corte, né? Tem, não. Tá. O que acontece assim, ó, o que se vem se fazendo e se passando para o prefeito, então, nós aqui, por exemplo, no momento que a gente fechar esse mês aqui, que está comigo aqui, vamos fechar hoje, a gente faz uma nova reunião. Vem se fazendo reunião aí, era semanal, agora com um período mais dilatado. Mas quando já vejo, assim, já vislumbro esses números que trago de hoje, não pelo quadrimestre, eu já vejo que a coisa não... nossa arrecadação não foi satisfatória. Então, novas medidas terão que ser tomadas, novos contingenciamentos terão que ser tomados. Em relação a essa questão aí de novas medidas a serem tomadas, e a questão aí de gerenciamento do dinheiro público, eu vejo uma situação que gostaria que você me explicasse, até me corrigisse se eu tiver errado nesse meu raciocínio. Eu percebi uma situação aí do governo em que ele optou em fazer uma forma de contratação de pessoal que se faz necessário, de uma forma que, porém, isso veio impactar na folha de pagamento e fazendo com que o Tribunal de Contas, né, apontasse pelo fato de ter chegado ao limite legal para isso. Mas, por outro lado, o governo via dessa forma fazer economia, porque a maneira de contratar o pessoal que não impacte na folha de pagamento também ela se torna mais onerosa para o município, né? Então é alguma coisa um tanto que incoerente nesse sentido. Então eu pego aqui uma observação que eu faço, que quando a gente percebe essa situação de ver a folha de pagamento chegando ao seu limite e sendo apontada pelo Tribunal de Contas, o resultado primário obtido no período de análise demonstra uma economia de 14,34%. Eu queria saber de ti o que isso representa, de que forma eu interpreto essa questão dessa economia de 14,34%. No meu entendimento, né, dentro da minha leiguice, digamos assim, né, eu percebo que está havendo uma economia e havendo um esforço do governo nesse sentido, para bem usar o dinheiro público, que não está havendo esbanjamento nesse sentido, por aí ou eu estou enganado? Não, está certo. O que ocorre? Quando essa meta que é pré-estabelecida, como é que tu atinge ela? Seria que nem um exemplo prático. Eu recebi meu salário, R$500, eu tenho que me adaptar a ele. O que nós fizemos hoje? O que o município vem se fazendo? Ele vem dentro do limite. Nós temos uma previsão que vai entrar em torno de 6, 7 milhões, nós vamos trabalhar com 6, 7 milhões. Com isso, nós deixamos de executar, e sim, e essa é a parte mais delicada. Se deixa de efetuar algumas ações, ou seja, se diminui em certas secretarias, se reduz em outras, porque não tem condições de bancar aquilo. Então, essa é a situação nossa nesse momento. O resultado fiscal nominal, ele quer dizer que nós estamos no equilíbrio, nós não estamos gastando mais que esses R$500 que eu ganho, entende? Mas estamos ali no limite, 499,99. Pode adquirir dívida. Exatamente. Então, nós estamos aí, mas também por outras situações, eu agora recebi também do Tribunal de Contas, semana passada, para deixar bem claro, recebi um questionário onde que me questiona sobre o transporte escolar, as verbas que me vêm do Estado e da União. Vou fazer isso. Fazendo, verifiquei que do Estado entrou em torno de R$3.000, não chega a isso. E da União, em torno de R$9.000. Basicamente, acho que dá para comprar não sei se dá para comprar uns 4 pneus para um ônibus. Não. Então, algumas coisas que estão... O ano? Até agora. O Estado nos manda em torno de R$381, R$181 mês, transporte escolar. União também, 381 mais ou menos. Em torno de 3.000, e até tenho aqui, porque eu trouxe até o... Eu estou no transporte escolar do Estado hoje com 5.217, com 86 na conta. Aí, o federal, eu até aqui me passei. O federal eu estou com 2.930, com 14 centavos hoje na conta. Quanto está mês o federal? O federal, não me lembro se está R$181, uma coisa assim. Então... São auxílios que nós temos, assim, relativo a algumas ações que se tomam. Então, fica difícil de acompanhar. O Éder? No geral, estou com 2.930 com 14 hoje. R$181 mais ou menos no mês. O Éder,
assim, ó, como todos nós já, talvez fuja um pouquinho, mas eu tenho certeza que é relevante, pela alta divulgação referente a essa audiência, que começou lá em 21 de março e foi agora lido pelo vereador Luciano, infelizmente a gente não, os vereadores aqui ficam meio que sem saber o que discutir por não ter o quadrimestre em mãos para que a gente pudesse fazer as perguntas pertinentes ao orçamento. Mas o que nos assusta aqui é que o orçamento está em torno de 11,5% vegetativo. Correto? O que o Executivo está pensando, porque já fazem quase 8 anos que o município vem só fazendo reposição dos índices de inflação, correto? Sem ter um aumento real de imposto de IPTU. O Executivo está pensando, duas perguntas que eu quero te fazer. O Executivo está pensando em alguma situação, além dessa taxa de lixo que está tentando implantar para poder erguer um pouco mais o orçamento? Essa é a primeira pergunta. E também, o que tu, como contador da Prefeitura Municipal, aonde tu acha que está o defeito de hoje o município estar nessa situação financeira, além desse orçamento vegetativo, aonde buscar mais recursos para que a gente pudesse, aonde buscar soluções que de repente pudesse resolver essa situação difícil que vem atravessando o município, coisa que há muitos anos isso não vinha acontecendo. Foi o gasto excessivo no começo do ano? Não. Vou colocar, o orçamento vegetativo, na verdade, não é orçamento vegetativo, na verdade é o custo pessoal vegetativo, né? É um cálculo que se tem, base atuarial, que ele cresce durante o ano. Quanto à situação do município, eu coloco que ela não vem de hoje, ela vem de 2011. Então, nós temos um crescimento de despesa, onde não há um equilíbrio de receita. Agora, quando o município também procura, e hoje ele não procura só porque ele quer, ele está obrigado pelo próprio Tribunal de Contas, nós temos aqui uma situação que já foi abordada em períodos anteriores, que seria com relação à própria taxa de lixo, que hoje nós gastamos em torno, eu digo hoje, mas falo também de administrações passadas. Nós fiz um cálculo, nós gastamos hoje em torno de vamos chegar a 4 milhões de despesa com lixo. Assim sucessivamente, está no momento. Né? Aí me vem para períodos anteriores, o mesmo ocorreu com administrações anteriores. Qual outro problema gravíssimo que nós temos? E também está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, vai ser causa de averiguação. A nossa planta é um caso descabido, né? Nós estamos aí tentando algum processo de melhoramento de um geoprocessador e somos obrigados a chegar a esse ponto. Partindo disso, se tivéssemos feito isso anteriormente, tivéssemos dado início a administrações anteriores, ou até nessa, é a possibilidade do município permanecer ativo. Fora isso, eu diria para vocês assim que se torna inviável tocar a prefeitura, o município, da maneira que está. Hoje, quando se vê aqui nas metas fiscais, onde o nosso vereador Luciano colocou ali, na segunda página, nós tínhamos ali a previsão de 106 milhões para recebimento, e até o momento nós estamos com 75 milhões, geral. Aí não vou falar aqui do IPTU, não vou falar dos outros. O que ocorre aqui? Essas receitas que nós hoje estão omissas, que estão faltando para a saúde, enfim, educação, não vai mudar o panorama do município de Capão da Canoa, do jeito que está indo. Não é privilégio eu dizer assim, de Capão da Canoa, eu estou dizendo de qualquer município, só que nós estamos relegando aqui uma despesa, criando uma despesa quando se fala do crescimento vegetativo, quando se fala do éder, que está ali há 50 anos, vai permanecer mais 50 anos, ele é um custo, ele é um número. E os números de entrada de receita para pagar esse éder não estão compatíveis. Nós temos um índice grande de inadimplência, índice grande de dívida ativa. Eu pedi a um colega que me gerasse semana passada, leva 2 dias para me gerar o que tinha de dívida ativa, o que eu tinha de inadimplência, principalmente dívida ativa. Pedi para ele regerar, me deu em torno de 78 milhões, eu acho pouco. Isso, na verdade, senhores, quero dizer que isso é um estoque podre.
Não, ele vai me regerar porque eu achei muito baixo. Mas quer dizer que isso aí é um estoque podre, algo que não dá para contar. Então, se fazendo aí uma maneira mais ágil da gente fazer cobrança e até regularizar um caso que eu tive num curso em Porto Alegre, onde foi de Canoas, falei com o secretário de Fazenda e eles implementaram esse processo de gel, onde naturalmente beneficia alguns e o melhor, não é que beneficia, ele vai ser mais justo, né, com todos. E aí, o que acontece? Aí nós teremos mais disponibilidade para a educação, para a saúde, enfim, assistência social para todos. O que está havendo hoje, essa administração, ou a decorrente dela, tivemos no ano passado, o Amauri, passou tantas dificuldades quanto essa. As atitudes e métodos que ele tomou no período que se sugeriu para que segurasse, foram importantes, de tal forma que também nessa mesma na administração agora presente, algumas atitudes foram tomadas, não todas, só que estamos passando mais trabalho do que o ano passado. Está sendo uma causa e consequência. Começou em 2011, 2012 foi terrível, 2013 está sendo um ápice. Está sendo terrível para o administrador. E vamos vislumbrar aí que 2014 aí reverta tudo isso. Mas também aí a compreensão, né? Eu vejo a compreensão também dos senhores vereadores aí com relação ao que e como podemos melhorar o município. Nós estamos quase numa maneira da maneira que estou hoje, e na maneira que estou aqui apresentando para vocês essa folha de hoje, o momento financeiro do município é realmente branquear os cabelos. Resolve um problema hoje, já está com outro amanhã, e tem contando nas moedinhas. Então, até peço uma sensibilidade com vocês com relação à discussão dessas necessidades. Né? Ou outra maneira seria o quê? Não se aumenta a receita, mas diminui a despesa. Como diminuir a despesa? Fecha alguma secretaria? Demite alguém? Já estou falando em 2014, Deus de agora para diante. Não pode ser paliativo assim, eu vou resolver só hoje e amanhã. Não vai salvar o município. A minha pergunta, Éder, também, só para seguir a sequência. O nosso orçamento, são esses números que tu disseste aqui. O nosso orçamento, o que a gente escuta muito assim, ó? Não tem nem orçamento e nem financeiro. E isso é no quê? É no geral? É em algumas secretarias pontuais? Porque se não tem orçamento, é uma questão de mudar o orçamento. Agora, se não tem financeiro, é outra situação. O que é, assim, o que tu pode dizer disso? Por exemplo, o que nós temos de orçamento hoje? O que foi orçado? Hoje nós temos 103 milhões de orçamento, né? Está aqui na... O que acontece? Eu vou falar 106 milhões, né? E arrecadado 75 milhões. Mas o que eu vou te falar do orçamento? Vou ficar mais claro, assim, menos técnico. O orçamento é uma previsão que eu vou para Estados Unidos o ano que vem e preciso de, né, se prever ali que eu vou gastar 10 mil. Esse é o orçamento. Qual que é a parte que vai juntar o orçamento, que faz parte do orçamento? É meio financeiro. Se eu vou gastar 10 mil, eu tenho que, no mínimo, receber R$1.000, botar na poupança, sei lá, durante esse período, ou receber. Quando se fala em orçamento, é uma previsão disso que possa acontecer. Tu vislumbra que aquilo vai ocorrer. Mas nesse caminho, tem muitas pedras, como tivemos Fundeb, FPM, enfim, PTU, dívida ativa. Então, aí se ajusta no decorrer disso. Quando você fala, não tem orçamento, muitas vezes tu tem um orçamento, mas tu não tem financeiro. Então, o que se procura? Quando se atinge essas metas, são evidentemente isso. O Éder lá, digo, eu dou uma olhada, senão pode me cortar isso aí. Não, você não vai comprar flores, nada. Entende? Já... E pela tua previsão assim, ó, de orçamento, desses 106 milhões, com essas reduções todas, tu acha que a gente, previsão, chegaria em dezembro com quanto? Orçamento. Orçamento? Olha, realizado, vou colocar aí em 4, mais 24, não deve chegar a uns 100 milhões, ele quase deve bater. Tudo isso. Tá, mas então fica dentro. E financeiro? Não, ele está dentro. O que quis dizer sobre o orçamento é uma previsão, mas o que acontece? A previsão, isso é o orçamento.
Mas a gente não tinha uma previsão tão realista que se esperava mais que isso. Tu não, receber 10 e queria receber 2. E financeiro, acompanha? Financeiro é o que eu coloquei há pouco. Foi difícil pagar essa folha, tem sendo difícil. Então, provavelmente não acompanha. Não, eu faço ele acompanhar dentro do que eu venho calculando e venho procurando executar, que a gente procura executar, se trabalha dentro do mês, quinzenalmente, se tem reunião. Então, agora eu chego lá, por exemplo, fecho a folha de setembro, já projeto a de outubro, eu trabalho já em cima de outubro a partir de amanhã. Tá, então, pensando que chegue, tá? Dentro desse contingenciamento todo. Então, essa situação de fechar algumas secretarias, isso não é para 2014, isso é para agora. Teria que ser para Segundo ponto, me responde uma coisa aqui, ó. Então, atinge. Percentual, a penúltima pergunta. Percentual da folha. Qual é a previsão de percentual, assim, ó, dados concretos que tu tem das últimas folhas, tu não tem isso aí contigo? Estou fechando hoje. Não, eu digo dados dos outros meses. De 54 ponto, nós ultrapassamos ali, depois baixamos para 53,29. Isso, mas esse mês a mês tu tens? Esse mês eu calculo que deve ficar em torno de 53,2, 53,9. Tá. 53,2, setembro, né? Deve, eu ainda não. Não, projeção. Isso tudo é projeção. Mas reais, até agosto tu tens, né? Tu não tens aí contigo. É que eu fiz um pedido de informação solicitando isso, justamente por essa combinação de um período para o outro, né? Porque se a coisa está ruim agora em 2013 e não se tomar as medidas, em 2014 vai ficar pior. Tá. Aí, qual é o intuito disso? Para que seja trazido isso a público, para que não se crie expectativas. Porque, por exemplo, tem que se saber que não dá para se criar uma outra secretaria, não dá para se criar um outro departamento, não dá para se criar uma outra ação, porque a minha preocupação é quando vier o PPA para cá, quais são as novas ações criadas, porque não tem como. Por isso eu queria saber dos índices da folha. É correto? O que eu quero colocar, assim, ficar bem claro, quando se fala em índice de folha, né, de 53, 54, nós estamos recorrendo com relação a essa onde nós passamos para 54, ou seja, de expurgar o aumento real, pode ser feito, então aí a gente baixaria para 52, 53, por aí. Mas ano que vem pega igual. Ano que vem pega igual. Não, porque aí eu estaria com 52. Não, eu digo, mas daí... Não me resolve, porque quando se fala em índice, o que acontece? O índice é em cima do financeiro, do que tu arrecadou. Então, se meu índice tiver 52, o meu financeiro está ruim. E assim sucessivamente, eles estão um em cima do outro, né? Eu até digo isso, que é para a população entender que, por exemplo, se vai fechar uma secretaria, se vai fechar um departamento, se fecha porque a situação levou aquilo ali. É como eu sempre digo, né, Éder? Não é o meu prefeito, eu não votei no seu Valdomiro e tudo mais, mas eu sou vereador e eu tenho a preocupação com o município, com o impacto que isso vai dar lá na ponta. As minhas últimas duas perguntas. Uma, até agora não chegou material escolar nas escolas. Considerando esse financeiro, chegará ou não? Uma vez que o financeiro já está para cobrir a folha, e tu disseste que aqui fica inviável qualquer investimento. Bom, quando eu falei em inviável qualquer investimento, eu estou me referindo, reportando aí a recursos livres. Tá. Tem que se dizer, deixar bem claro que a educação e saúde tem verbas específicas, salário de educação, salário, né, DEB, enfim. Então, pode ter ocorrido aí alguma falha administrativa, de requisição, etc., ou até mesmo tenha certo recurso já tenha extrapolado e eu tenha trancado isso momentaneamente. Não estou dizendo que eu fiz isso, mas o que eu posso verificar é o que está ocorrendo, entende? Porque nós não trabalhamos dessa maneira. Mas a pergunta é, existe financeiro hoje para comprar lápis, borracha, caderno, apontador? Se for dentro como eu estou te colocando, eu não tenho... Exatamente, eu tenho recurso da salário de educação, tem N recursos, onde podem ser adquiridos. Então, o que posso verificar, assim, se a gente dá uma resposta 100%,
mas me comprometo a dar, é que se de repente lá o Éder fez uma requisição indevida de um recurso que seria pelo livro, realmente eu tranco tudo que for de certo recurso. Porque se tu tem um recurso específico para comprar tal coisa, por que está usando o meu? Isso tem ocorrido não só na Secretaria da Educação, como também PropScience e Saúde. Se tem, agora nós dificilmente trabalhamos dessa maneira aí, eu acho que está tendo algum mal entendido dentro da própria Secretaria, eu vou procurar descobrir o que é isso, ver o que é, né? Que nem remédios, merenda, remédio, material escolar, que tem recurso vinculado. Eu já solicitei pedido de esclarecimento para o Conselho do Fundeb, para o Conselho da Educação, para o Conselho da Assistência, para o Conselho da Saúde. Eu não recebi ainda o retorno desses pedidos de informação. Porque assim, quando a gente olha ali na prestação de contas, tem recurso vinculado. Só que daí o que eles dizem lá? Não tem financeiro. Por isso a pergunta. Vereador Luciano, eu acredito assim, eu falo como até ex-secretária. Muito, para comprar remédio, por exemplo, tem recurso vinculado. Ele não cai no livre, ninguém pode mexer. É dinheiro específico para aquela compra. Mas o que pode acontecer, como aconteceu na minha época, é algum problema na licitação. Aconteceu uma vez, vereador Luciano, de eu ficar 1 mês e pouco sem remédio, porque faltou o sal. A empresa que ganhou para a fabricação, ela não tinha o sal. Então, tinha dinheiro, tinha um recurso, estava tudo ok, houve a demora, mas por causa do tal do sal. Isso pode ter acontecido, não estou dizendo que tenha acontecido exatamente isso. É por isso, vereadora Suzy, que eu solicitei o pedido de informação, para mim saber o que aconteceu, porque daí, sabendo o que aconteceu, eu posso dizer para as escolas o que aconteceu, posso dizer para as pessoas o que está acontecendo. Olha, houve uma situação de licitação, o recurso que era vinculado, né, Éder, não veio conforme previsto, mas daí, Éder, a gente tem uma satisfação para dar. O problema é a inércia, o calar, o não informar. Faltando a informação para o vereador, né? É isso. Informação. Porque a gente sabe, né, Éder, que quando vem... O recurso vem e é vinculado, é específico, ele não pode cair lá junto com o livre. Não cai. Na bala comum. Éder, a gente está encaminhando aqui para o final, né? Eu acho que já estão se esgotando aí as perguntas e os interesses momentâneos, mas eu tenho uma pergunta em particular que eu fiquei observando aqui, a todos os questionamentos e a todas as respostas dadas, né? Percebendo, sendo você uma pessoa sem vínculos partidários, né, e estando aqui representando apenas o Executivo na questão técnica, a questão de números e nos trazendo esclarecimentos nesse sentido, se torna muito preocupante quando você fez aquela a colocação sobre a condição de governabilidade dos gestores públicos municipais, a dificuldade que encontram nesse sentido por uma questão orçamentária, porque na vida tudo se faz com dinheiro, né? Então, quando se fala de uma arrecadação de 100 milhões, né, não se fala da despesa, quanto se gasta para mover uma máquina pública, né? Então, quando você nos traz essa transparência, esses esclarecimentos e demonstrando a dificuldade que um prefeito encontra para gerenciar o município, eu gostaria que essa sala estivesse cheia de pessoas, que as comunidades estivessem representadas, porque em contrapartida a essas dificuldades sabe-se das muitas demandas e necessidades que nós temos aqui dentro do nosso município, e para poder atendê-las depende de dinheiro. E aí, aonde eu gostaria que você me respondesse, que para fazer a diferença, a habilidade maior de um gestor público está na questão de fazer bons projetos para que consiga, através desses, trazer dinheiro de Brasília, onde ele poderia melhorar a vida de cada munícipe. Seria por aí, Éder, porque o orçamento doméstico, pelo que eu entendo, até porque está num crescimento vegetativo, e isso não começou de agora, começou lá em 2011, né? Então, ou seja, o aumento de arrecadação não está acompanhando o aumento de despesa, é por aí, aumenta mais a despesa do que a arrecadação.
Então, para que nós possamos aí melhorar a qualidade de vida, que quando eu te faço essa pergunta, é porque a gente está imaginando como resolver as muitas pendengas, né, que nós temos dentro do nosso município, atrelado a todos os segmentos, não apenas a saúde, a educação, mas a infraestrutura da cidade. Sabemos aí das muitas necessidades que a nossa comunidade precisa ser atendida. E de como resolver isso? Tem que ter, então, um trabalho forte com projetos para que se tente buscar verbas federais. É por aí, Ueda? Não. Eu acho que a verba federal, a não ser com o caso das constitucionais, que poderia mudar dos índices, eu acho que buscar verba estaria botando, vamos dizer, deixando nosso dever, nosso serviço de lado. Eu acho que é uma maneira a verba, conforme vir sem contrapartida, é bem-vinda. E depende, né? Depende para qual finalidade. Muitas vezes me vem para um posto de saúde, mas não me vem para a manutenção dele, pessoal, enfim. Mas o município ou administrações futuras só vão gerir no momento que fizerem a lição de casa. A lição de casa hoje, para mim, é procurar gerir, cobrar os impostos a ele que competem. Taxa de lixo, IPTU, ISSQN, enfim, todas as nossas obrigações caseiras. Aí sim, depois vamos buscar lá fora, o que for preciso. Mas primeiro a nossa... Muito bem. Agradeço aí teu esclarecimento. Temos uma última pergunta, então, do vereador Canis da Miscelânea. Éder, pelo que tu nos passou aqui, o orçamento, a previsão seria 106 milhões, correto? Certo. 75 milhões já arrecadado. Matematicamente, sobraria 31 milhões, que daria em torno de 10 milhões, 333 mil para ser gasto ainda. Mas como a sua previsão, em cima da previsão, seria 6 milhões, continuaria no mesmo patamar, 8 milhões 333 mil reais. Significa que não teria novas ações nenhuma, e ainda com cortes, com esses cortes, não aumentaria os investimentos no município? Não, continuaria dessa maneira até a situação assim que a gente espera que não ocorra, né? Mas não há essa possibilidade. A situação é difícil. E tenho dito? Ô, Serginho. Tudo bom hoje? Como é que tá? Declaro encerrada essa audiência pública. Aqui. Não há nada a tratar, declara encerrada a presente audiência pública.